Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos. Universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca. Gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Bruna Zábulo. Ai, meu Deus. Na hora que quiser, a gente inicia. Quantos minutos? 15. 15? Então tá bom. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui no Congresso 2026 de Hormonologia, administrado pelo Dr. Luiz Paulo, aqui em Alphaville, São Paulo. E agora temos imenso prazer de receber Bruna Zábulo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar do nosso Prazer podcast. estar aqui. Primeiramente, doutora, de onde que você é? De onde você veio? Eu sou baiana. Da Bahia. Sou baiana. Eu moro hoje em Santa Catarina. Uau, você mudou de lá pra cá. Eu casei, fui morar em Santa Catarina e moro lá, atendo lá desde 2022. Conhece o Dr. Gabriel Almeida? Conheço. É da foi sua onde- terra ali, né? Já fiz cursos com ele, tem É? vários É livros formada pelo dele. GA também? Sou formada pelo GA também. Tem Que muito legal. conteúdo na minha formação que então, veio olha, daquele com cara. certeza você estava em muitas boas mãos. Ai, Né? Você tem uma muito. bagagem, com certeza, aí muito boa. E como que está sendo a experiência morar em Santa Catarina? Olha, está sendo muito boa, está sendo muito produtiva. Santa Catarina é um estado muito agradável. Você está perto da praia? Estou perto da praia. Eu moro no interior, é considerado interior, Biguaçu, Sim. mas Como fica que chama a aqui, cidade? Biguaçu. Biguaçu. Isso, fica a 15 quilômetros do centro de Floripa. Olha só que Então é bem delícia. pertinho. Então tem Então você tá cara ali de interior Aham. com acesso E fácil tá à perto da capital. grande metrópole ali. Exatamente, Que com fácil acesso à delícia. capital. Então, é uma cidade que nos oportuniza estudo, trabalho, né? É Sim. considerado o estado mais seguro do Brasil. É mesmo? É. Olha só, bom saber. Eu tô no Rio de Janeiro. Pro carioca é importante, né? Se a casa cair ali, eu tenho pra onde fugir, então. Já tem pra onde fugir, né? Um estado bem Legal. agradável de se morar. Ah, parabéns. E a cultura? Teve um choque cultural ali ou não? Uma Tive. baiana e agora com os catarinenses ali que são diretos ou já tá tomando chimarrão? Teve um choque cultural do ponto de vista que o baiano ele é mais acalorado, né? O baiano Sim, ele é mais sim. Eu sou dado, apaixonado pelos baianos. então, ele é mais Eu acho que eu devia dado, ser ele é mais baiano, sorridente. ou cearense. Alguma coisa devia ser ali. Então, já o pessoal de Santa Catarina, eles são mais reservados, mais Sim, fechados. sim. A comida é diferente, nós temos uma comida Sim, bem altamente temperada, temperada. condimentada, lá já é diferente. Mas, no geral, o choque também foi do clima, nós temos um É clima bem lá frio, né? em Santa Catarina bem frio, Sim. na Bahia é extremamente calor, né? Muito calor. Embora quando eu morava lá na Bahia, eu morava numa região chamada Vitória da Conquista. Lá a gente conhece como Suíça Baiana. Como? Suíça Baiana. Suíça baiana é bem frio. Porque é frio. Por que é frio? Perto da Por floresta? conta da altitude. Altitude. É uma cidade Qual que é a alta. altitude Fica lá? acima de 1.000 metros acima do mar. Então, acaba sendo uma cidade fria. Os invernos são bem rigorosos Então você mesmo. já estava meio que Meio acostumada, né? acostumada. O clima não foi tanto o choque. Foi mais comida, a forma como as pessoas lidam, né? E como que você entrou na medicina, doutora? A medicina, tu acredita que eu sou biomédica antes É de ser biomédica? médica? Fantástico. Excepcional. Unir o útil ao agradável ali. Então, eu formei em biomedicina muito jovem, com 21 anos eu já era biomédica. Depois eu costumo dizer que eu sou retirante, né? Eu formei lá na Bahia, depois eu me mudei para São Paulo, estudei, fiz mestrado, fiz uma pós-graduação, fiz mestrado em microbiologia e imunologia.
Depois fiz uma pausa em medicina nuclear, voltei para Bahia para Uau! atender. E aí trabalhei lá com medicina nuclear 2 anos. Quando resolvi fazer medicina, eu falei: "Olha, eu quero O que algo que tá mais". envolvido na medicina nuclear? É radiologia? Radiologia, são radioisótopos, né, Entendi. são aqueles exames, por exemplo, cintilografia óssea em Sim. pacientes, com Interessante. câncer, né, Sim. cintilografia do miocárdio É com um pouco paciente triste trabalhar com isso, né, mas é uma área mas bem é interessante, tá, interessante, a sim. radiologia. E importante, né, É diante importante, da tem fase que a gente vive do hoje. diagnóstico, sim, claro. E depois aí resolvi fazer medicina. Quando eu resolvi fazer medicina, eu já estava morando na Bahia, lá em Vitória da Conquista, e me dediquei a fazer vestibular lá mesmo. Só fiz um vestibular e Você passei. acha que foi de valia se formar primeiro em biomédica ou você acha que deveria ter feito Sim, logo medicina? sim, sabe por quê? Porque a medicina hoje, ela exige muito, qualidade técnica. E quando o paciente ele é muito quando o médico ele é muito jovem, eu tiro por mim, eu me considerava muito imatura para carregar a Entendi, responsabilidade de ser médica, entendi. né, você lidar ali com uma vida numa emergência. Logo quando eu tinha quase 33 anos, então é difícil você ter a responsabilidade de lidar com uma vida numa emergência, por exemplo, ali é tudo ou Você nada. era uma médica mais Sim, paciente, né, que é o sim. que falta no adolescente ou jovem, né. Entende? É muito complicado, Sim, com é uma certeza, tem todo responsabilidade sentido. muito grande, é uma profissão que exige responsabilidade. É E verdade. talvez a maturidade de se formar muito jovem, não é generalizando, né, porque, existe cada caso, mas eu me via muito imatura para ser médica. Entendi. Se eu me formasse com 21, 22, 23 anos de idade, Verdade, com entendeu? certeza. E me ajudou toda a minha bagagem, porque lá o meu curso ele foi uma formação ABP. É aprendizado baseado por problemas. Então, nós não temos um professor, nós temos um tutor médico. Então, Uhum. é o paciente, é o aluno que vai para casa estudar com todo aquele problema que é imposto. Então, a minha bagagem que eu já vinha de biomedicina me ajudou a superar Agregou. muito mais Poxa, que legal. as E como que você quis, o que que te levou, né, a querer ser uma, médica da família? A medicina da família, ela veio na minha vida por etapas. Então, a gente sai da faculdade, querendo um lugar, um espaço, né, dentro do mercado de trabalho. Justamente por conta da questão da imaturidade, "Uau, eu vou para uma emergência, será que eu tenho essa capacidade de ir para uma emergência, né?". Então, eu passei numa prova, num concurso na época, né, para me inserir no mercado de trabalho, e aí foi crescendo a minha paixão pela medicina da família, porque, eu gosto muito da questão da prevenção, né. Hoje a gente fala muito em tratar doenças, mas principalmente preveni-las, né. Sim, Quando a gente fala de longevidade, a gente está falando de prevenção. Eu tenho que verdade. prevenir as doenças, tardar ao máximo que elas aconteçam, para que o paciente consiga uma vida de qualidade. Não é Hoje o paciente ele não só quer viver mais, ele quer viver com qualidade, né. Então a medicina da família entrou na minha vida desse jeito, foi crescendo, foi veio justamente na época da pandemia, em que era o médico da família e o emergencista. Imagina, Que né. era a base do atendimento que a gente tinha, né. As Sim. especialidades acabaram ficando um pouco mais retraída, porque o paciente não conseguia acesso. A gente estava enclausurado, a gente estava num caos, né, naquele período de pandemia. Então a base do suporte que a gente teve da medicina foram essas 2 áreas, né. E só que eu sempre fui uma médica da família inconformada com a não mudança dos pacientes. A medicina na família, se a gente pegar em outros países, o médico da família, ele é um médico extremamente respeitado. Por Sim, quê? Porque a medicina, de ponta, ela é uma medicina preventiva. E é sim, o fundamento da medicina da família. é verdade. A gente atende do bebê ao idoso, sempre buscando a prevenção das doenças. É que o pessoal às vezes não valoriza tanto aqui que eles se confundem e acabam pensando que é um clínico geral, E né. não é. E não é É isso, uma né, é mais amplo, muito especialidade mais amplo, porque você muito mais atende amplo. você tem que ter noções de pediatria, geriatria, urologia, A gente começa na ginecologia. gestante, né. Então a Aham, gente faz pré-natal, eu faço sim, pré-natal, depois vem a puericultura, então cuido daquele bebê e da mãe,
né? Em todas as fases da vida. Depois vem a parte da menopausa ali, da andropausa no homem. Vem a fase da senescência do idoso. Então, a gente tem que saber de todas as Sim, áreas. agora eu entendi porque onde entra a nutrologia, porque todos se Aham. alimentam, né? Todos Exato. precisam comer, E tem relação com a doença quando sim, falta algum claro, nutriente. claro. Hoje, o nosso intestino, hoje a gente conhece que é o segundo cérebro. É Então, verdade. quem já não ouviu: "Ai, a gente é o que a gente come", né? E faz todo o sentido. Hoje, aqui no congresso, a gente viu muito isso. Microbiota, microbioma, como está seu microbiota intestinal, como está o seu padrão de fezes. Ninguém olha para isso, mas como o intestino funciona, fala muito sobre a nossa saúde. Entende? Então, o paciente que ele é visto como um todo, principalmente a nutrologia traz isso. Então, o que que você come? Qual hora você come? Hoje a gente viu uma palestra, o palestrante ele trouxe isso muito claro. O jejum intermitente é o que a gente deveria fazer para afunilar a janela de alimentação. Você não foi feito para comer logo que você acorda e você não foi feito para comer quando você vai dormir. Você foi Olha feito só, para comer ali durante o dia. Você sabe por que que a gente come tarde? Por que que a gente faz as coisas à noite? Porque hoje a gente tem o hábito de dormir tarde. por quê? O problema se chama energia elétrica. Energia Sabe elétrica. por quê? Hã. Antigamente, quando a gente Acabava a vivia, luz, acabava a você ia luz. dormir. E Exatamente. agora não. E agora não. Olha, energia Enquanto tá com elétrica. energia elétrica, a gente quer lá, vai assistir o Aham. YouTube, vai Tanto se mexer na acaba a TV. força em casa, a primeira coisa que você faz: "Ah, vou Ah, dormir vou então". dormir, É verdade, entendeu? é. Deus Então fez tanto as coisas tudo no seu lugar, devidos lugar, né. então hoje a gente tenta resgatar isso, o paciente comer com qualidade, o paciente dormir com qualidade. O E paci e agora uma novidade, a gente não foi pra tomar café da manhã? então, Que em que momento eu como então? não apenas o café da manhã ele é importante. Então, quando eu falo muito em jejum intermitente, eu peço assim: "Paciente, doutora, qual é o horário que eu devo evitar comer? Eu poderia tirar o café da manhã ou o jantar?". Tire o jantar. Sim. Certo? Hoje os estudos mostram que a gente precisa distribuir as calorias ao longo do dia e o nosso corpo ele foi preparado para comer mais cedo. É Mas é um comer e gastar a energia que exato. A adquiriu. resistência insulínica ela é muito menor de manhã e muito maior à noite. Então é como se o seu corpo estivesse dizendo: "Opa, eu estou preparado para comer de manhã e à noite, opa, eu fechei as portas, não está na hora de comer". Entende? Basicamente é isso. Então, se for para escolher entre um jejum intermitente pulando o jantar ou pulando o café da manhã, que seja o jantar. Porém, logo ao acordar, a gente não vai acordar e comer logo. A gente É, precisa sinalizar para o nosso corpo que ele acordou. Então, exposição solar, para o nível de cortisol ser regulado, uma atividade física, entende? Então, sim, excelente forma de começar o dia, de dizer para o corpo: opa, eu comecei. sim. Né? E pode sim tomar o café da manhã, inclusive vale muito aquele provérbio chinês, né, "Tome café como um rei e jante como um mendigo", e é mais ou menos Entendi. isso que a gente prega. Interessante. E no caso, doutor, aonde que entra a hormonologia? Então, os hormônios hoje é uma paixão minha. Por quê? Porque eu entendi que, o ciclo da vida, ele é regulado pelos hormônios. Olha o que eu te falei, eu já te falei do cortisol, que faz a gente acordar, e à noite por que que a gente dorme cedo? Porque a gente deve dormir cedo, porque a gente tem um hormônio ali relacionado ao sono, que é a melatonina. São 2 potentes antioxidantes, 2 e hormônios. que precisa ser regulado pelo ciclo circadiano. O ciclo circadiano é dizer: "Opa, você tem que acordar essa hora e você tem que dormir essa hora". Tanto é que a gente faz viagens internacionais e nosso ritmo Sai fica meio é, bagunçado, até exatamente. consertar de novo. Porque existe uma regulação hormonal, os nossos hormônios, eles não são constantes ao longo do tempo. Então, a testosterona é produzida mais cedo, o cortisol é produzido mais cedo, a melatonina é produzida mais à noite, e nosso corpo é regulado por hormônios. Então, quando, a mulher ali, principalmente eu amo trabalhar com mulheres, né, eu me conecto, eu me identifico muito com elas, principalmente porque a mulher hoje ela agregou muitas funções dentro da tua vida, e ela se acostumou a estar cansada. "Ai, eu tenho que fazer, eu tenho que Pensa que é cuidar". natural. É natural. Ah, tem que aceitar. Não, e E não não é, e não deve não é. ser isso.
Inclusive, a energia é um sinal de saúde. Se eu tô sem energia, opa, eu tenho Alguma coisa tá alguma errada. coisa tá errada. Ou é uma Entendi. vitamina, ou é uma função Em de que algum momento órgão. tem que aceitar a falta de energia? Não, nenhum. Nunca. Nunca. Nem na idade. Nunca. Nunca. Eu tenho pacientes idosos que falam assim: "Doutora, se eu pudesse eu vivia mais 10, 20, 30 anos". Olha só que Então, legal. a idade não está atrelada E à o que falta de faz a energia. falta de não querer viver é exatamente a falta de A energia falta de e energia não tratar essa a falta falta de de hormônio. energia, né. Então, na mulher está muito relacionada aos hormônios, né, os Entendi. hormônios. O homem, a gente vê uma hoje a gente está muito exposto a fatores, que a gente chama de disruptores endócrinos. Então, são fatores que interferem na produção natural dos nossos hormônios. Então, hoje é comum, eu tenho pacientes jovens com deficiência de testosterona. Puxa, Aí tão tu vai jovem já olhar, com é problema. obeso? Não, não é um paciente jovem, mas está exposto a álcool, cigarro, Sim, né, fast food, produtos industrializados, embutidos, então tudo isso acaba com a saúde. acaba com a nossa saúde, né. Eu tenho a minha avó, eu tiro a minha avó, o exemplo que eu trago para as minhas mulheres, né, para as mulheres que eu atendo, a minha avó, ela vai fazer 80 anos esse ano, e a minha avó E tem uma energia de trabalha, mora olha só. sozinha, cuida das Olha, não coisas tem dela, cuidadora, não, arruma a olha, casa dela, faz a própria que alimentação, lindo. cuida do dinheiro, Vai chegar aos 100 anos fácil. então então energia é isso, né, energia é Sim, autonomia. Hoje, quando a gente fala de energia, a gente fala de autonomia, sim, tanto para o homem quanto para a mulher. E os que hormônios legal. estão muito ligados a isso. E doutora, para ter consulta contigo, qual que é o canal? Olha, a gente, recebe muitos pacientes através do Instagram, né, muitas indicações também, então tem lá o link na minha bio para marcar uma consulta Qual que é o comigo, seu Instagram? doutora Bruna Zablon. Doutora Bruna Zá. Consultas online, consultas presenciais, né. Telemedicina. Telemedicina, a gente Ah, faz excelente. eu faço uma avaliação global, então eu tenho um olhar integral do paciente, né, então, mulheres que chegam para mim, elas: "Ai, nenhum médico me compreende", já passou por vários médicos, aí ele diz que é normal, meus exames estão normais, eu estou normal, cansada, estressada, com sobrepeso, mas eu estou normal. Então, a gente acaba, tendo um pouco de empatia com essas mulheres e ponderando elas. Então, eu sou muito daquela médica de escutar, eu sou uma boa ouvinte, mas eu pego na mão e falo assim: "Olha, agora Agora é eu que vou te agora a direcionar. gente vai te direcionar, mas a parte tua Muito você bem. precisa Olha, fazer". doutora, parabéns pelo seu trabalho, muito bonito, toda essa bagagem, né, essa humildade, achar assim: "Olha, sou imatura, o melhor momento foi no momento, né, a medicina veio no melhor momento da minha Sim, vida", sim. uma maturidade maior, que é uma visão que às vezes o jovem não tem, Não, né. Às vezes alguns pensam: "Ai, perdi tempo", né. não. E você conseguiu quando você fez, você conseguiu Não, eliminar a matéria ou teve que fazer não. tudo de novo? Tive que fazer tudo de novo e faria quantas vezes fosse necessário, porque a medicina ela é muito dinâmica, né. Sim. A medicina que eu me formei em 2018 não é a medicina de agora. Então foi melhor, né? Mesmo que tivesse a Não, foi possibilidade de eliminar a matéria, não valeria a não pena. valeria a pena, porque, ela é muito precisa, ela é muito dinâmica, ela muda o tempo todo. Então, Entendi. foi Legal. necessário. Olha, obrigado por participar do nosso podcast. Foi muito enriquecedor todas as informações que você trouxe. Obrigada. Tenho certeza que na sua cidade lá você é muito prestigiada por quem te conhece e quem não conhece agora vai conhecer por meio do Confcast também, uma oportunidade de divulgar todo esse conhecimento que inclusive você está buscando aqui neste evento. Sim, Parabéns também por ter tirado tempo, né, de obrigada. deixar seu marido, ele veio contigo ou deixou? Não, ficou lá meu Ficou lá, marido, meus né? 2 Ele que filhos. é do sul, né? Ele que te levou pra lá. Não, Ele também não? ele é baiano, mas que morava lá no em Santa Catarina há um tempo. Aí Ah, eu entendi. falo: "Não tinha Ah, mas baiano foi na culpa dele que você foi pra não lá. tinha baiano na Bahia", fui atrás do sul. Não tinha baiano na Bahia. Não, não Oh, tinha. meu Deus do céu, não vou nem te perguntar por quê. Mas tá certo, doutora, obrigado pela Obrigada. entrevista. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso 2026 de Hormonologia. Estamos aqui com a Tainá, que com certeza amanhã tá voltando para Santa Catarina. E seja. Bruna, É Bruna, Bruna, perdão. É que eu acabei de falar com a Tainá. É a Bruna, doutora Bruna, desculpa. imagina. Tá? Mas olha, é um prazer estar contigo e esperamos você em 2027. Vamos estar. Exato.